JB, hoje eu estou olhos nos olhos com um médico muito respeitado. Ele é especialista em cirurgias do aparelho digestivo e também em coloproctologia. Quem já não sofreu pelo menos uma vez de um desagradável mal-estar do estômago? Então, para responder às principais dúvidas dentro e fora dos consultórios, falo com Guinês Antunes Alvarez. É um prazer receber você aqui, tantos anos nos conhecemos, Verdade, né, é um prazer também estar aqui no seu programa. Isso mesmo, querido. Os convite. principais sintomas de que um aparelho digestivo não está feliz e começa a dar problema. Bom, os sintomas principais são sintomas digestivos, né? Coisas básicas como ritmo de evacuação. Estou indo todo dia no banheiro, não estou. Tenho que fazer esforço. Ao contrário, tenho diarreia. Como e distendo, a comida cai mal. Eu sinto dor após a alimentação, né? Dor alimentar, né? Aquele indivíduo que está em jejum e de repente ele começa a comer e ele sente dor, é hora dele prestar atenção no que está acontecendo, né? Sim, é um sinal, é o primeiro sinal. E principalmente mudança de evacuação também. Entendi. Então, as pessoas têm o costume de botar a culpa em alguma coisa que comeram. Eu tive diarreia hoje porque eu comi, eu tive intestino preso. Quando a coisa começa a sair de uma rotina, é bom avaliar. É bom avaliar. Agora sim, eu queria que você explicasse quais órgãos formam o aparelho digestivo e qual deles é que normalmente dá mais problema. Então, o sistema digestório ele é um tubo que vai da boca até o ânus. Sim. E possui glândulas anexas. Então, a gente tem, a partir da faringe, que faz parte do sistema digestório e da respiração, a gente tem o esôfago, que é um tubo que atravessa o tórax e leva o alimento até o abdômen. Depois a gente tem o estômago, o estômago, o intestino delgado, que tem 3 partes, que é o duodeno, o jejuno e o ilho. Sim. E depois no intestino grosso. O intestino grosso é o responsável simplesmente por retirar a água dessas fezes, devolver para a circulação e preparar as fezes para que a gente possa exonerar. Esse tubo, ele é ajudado por glândulas anexas, que a gente chama. Uma delas é o fígado. O fígado, então, ele produz a bile, e a bile ajuda na digestão das gorduras. Outro é o pâncreas, que produz o suco pancreático e ajuda na digestão das proteínas também. Já começam as glândulas aqui na boca, quando a gente começa a salivar, as glândulas salivares também fazem parte, elas ajudam que a gente degluta. Entendi. E já começam o sistema de digestão. Então, essas glândulas, pâncreas, o fígado, as glândulas aqui salivares, elas também ajudam o sistema digestório a conseguir metabolizar, absorver o que é importante. Agora sim, os males mais comuns são exatamente nesses órgãos, porque a gente ouve falar muito em fígado, né? Pois do fígado. O fígado, isso é uma coisa que vem lá dos gregos, de falar do fígado, mas na verdade o fígado é um órgão sensacional e raras as vezes, todas as vezes que a gente ouvir alguém falar dele, eu estou mal do fígado, na verdade essa pessoa está mal do estômago ou ela está mal da vesícula biliar. O fígado ele é extremamente resistente à doença. E leva a culpa, isso que é o pior. É muito comum. Eu estou mal do fígado. Na verdade, essa pessoa tem uma digestão que é ruim, né? Agora sim, as cirurgias estão muito mais avançadas e menos invasivas, até em muitas vezes, né, Guinês? Eu digo para você, e os tratamentos também estão bem avançados? Chega-se a cura mais rapidamente? Chega. Se a gente partir do princípio que uma boa parte da doença digestiva tem a ver com nossa própria alimentação. Nosso modus vivendi mesmo, né? Exatamente, o nosso modus vivendi. Os antigos gastroenterologistas, e alguns aqui na cidade extremamente sábios, né? Eles tratam isso muito com orientação alimentar ainda. Então, apesar das drogas hoje, elas serem a gente tem um arsenal muito maior. Entendi. Especialmente nas doenças inflamatórias do intestino, hoje em dia a gente consegue controlar o que no passado a gente não conseguia com a medicação. A gordura é um dos piores males para a saúde, até onde se sabe, eu acredito piamente. Em compensação, em contrapartida, hoje a bariátrica me parece moda. No meu ponto de vista, Guinês, é assim, até a saída muito prática, muito fácil. Você tem razão. Eu tenho razão. Mas a gente precisa... É inevitável, eu sei, claro. Na verdade, muitas pessoas vão procurar o consultório acreditando que essa é uma saída
muito simples, é um estalar de dedos. Sim. Eu vou fazer a cirurgia, vou emagrecer e vou ser feliz para todo sempre. Sempre. Se alguém chega a um peso muito alto, 140, 150 quilos, essa pessoa tem um modus de viver que trouxe isso, a não ser que ele tenha alguma doença associada. Então ele tem uma vida de 150 quilos. A maneira como ele se relaciona com o mundo é de 150 quilos. Ele é um indivíduo que dorme até mais tarde, não anda de bicicleta, não caminha na praia, não tem uma atividade física nenhuma, come muito mal. O que fazer com alguém que precisa perder 40 quilos? Qual é a dieta que a gente conhece? E aí, se você me perguntar qual é o método mais eficiente para trazer essa pessoa a um patamar saudável, tirar dele problemas de colesterol, diabetes, etc., eu vou te dizer que isso é cirurgia de obesidade. Agora, não é uma panaceia. Esse doente tem que estar comprometido em mudar a vida dele. Olha, se eu perder, doutor, eu tenho 150 quilos, não consigo ir na academia. Mas se eu tiver 110, eu vou fazer atividade física. Quando ele chega no 110, a primeira coisa que eu pôr no 100, eu pergunto para ele, escuta, e atividade física? Academia. Alguns vão dizer, não, agora isso faz parte visceral da minha vida. Outros já olham para mim, sabe como é? A gente já entende que ele teve dificuldade de aceitar uma maneira diferente de viver. Então, a cirurgia está prevista para quem quer e para quem pode mudar de hábitos de vida. Algumas pessoas não podem. Outro dia eu atendi um paciente que trabalhava de manhã, de tarde, de noite, almoçava numa padaria e jantava em outra padaria. Eu disse muito sincero, se eu fosse você, eu não operava. Ele não gostou. Porque essa é a sua vida que lhe deixa. Não sou eu que, obviamente, entendo que há necessidade de trabalho, mas esse ritmo de vida é incompatível com perder peso. Então, isso tudo o paciente tem que ser informado. Então, na consulta, todos eles devem receber esse tipo de conversa. E a outra coisa muito importante, quem não tem índice para operar não deve ser operado. Entendi. Quem está abaixo dos índices não deve de maneira nenhuma ser operado. Essa cirurgia é para obesidade mórbida. Cirurgias e até exames, que são principalmente os invasivos, digamos. Você é favorável que sejam feitos em consultórios? Não. Agora é muito importante que todo o exame tem um risco. E as pessoas precisam saber disso. Às vezes o indivíduo diz assim, olha, meu primo operou e o cirurgião teve que tirar outro órgão dele. Olha, isso faz parte do risco. O exame tem um risco. Dependendo do exame, se o risco é mortal, aquela clínica precisa estar aparelhada para isso, para atender. Ela precisa, e hoje existem regras muito claras sobre esse assunto. No nosso consultório, nós fazemos apenas retirada de ponto. Essas coisas mínimas. Agora, eu conheço clínicas que estão muito bem equipadas, às vezes equipadas tão bem quanto hospitais, para um eventual problema. Se bem que as nossas regras hoje de Anvisa e etc., são regras suíças. Então a gente trabalha hoje dentro de fiscalização, etc., que eu acho, de forma geral, muito boa. Muito boa. Agora, só falando um pouquinho mais do estômago, que eu quero ir mais adiante com você. Por exemplo, existem alimentos que irritam o estômago, ou isso é mito, é voz do povo, e na verdade o que pode fazer bem para mim pode não fazer para você e vice-versa? Não tem dúvida que é uma tolerância pessoal. Mas existem alguns. O grande inimigo do estômago é anti-inflamatório, o anti-inflamatório de forma geral, os derivados da aspirina, etc. O café é um irritante do estômago, os alimentos apimentados e as gorduras, por exemplo, o estômago demora mais tempo para digerir. Então, entendi. A alimentação fica pesada, demora toda vez que a gente tem um consumo muito grande de gordura na alimentação. A bebida alcoólica, em quantidade, ela é um irritante do estômago também. Então, existe sim algumas coisas. Agora, a coloproctologia é a sua outra especialidade. Um pouquinho sobre isso, do que trata uma coloproctologia? A coloproctologia é a ciência do intestino e do reto. Sim. Intestinos e do reto. Então, hoje, a coloproctologia, por exemplo, os pacientes trata a doença hemorroidária, trata o câncer do intestino grosso, que é o terceiro tumor que mais mata uma mulher aos 60 anos e o terceiro tumor que mais mata um homem aos 60 anos. Um tumor extremamente comum na humanidade.
Gente, brincadeira. Pois é, por isso que a gente recomenda que aos 50 anos todo ser humano passe por uma colonoscopia. Nossa, era a minha pergunta. A partir de que idade, de quanto em quanto tempo? Porque nunca se ouviu falar tanto disso. Exato. E olha, veja só, na mulher ele pede para a mama e pro pulmão, no homem ele pede para o pulmão e para a próstata. Mas às vezes ele passa a próstata no quesito mortalidade. Então, hoje em dia, quem que deve fazer? Todo ser humano com mais de 50 anos. Agora, 80% das pessoas que têm um câncer de intestino grosso não tem nenhum parente, não tem nenhum vínculo genético. Ou seja, todos nós devemos fazer. 80% dos que tem, não tem nenhum parente. Mas 20% tem uma ligação familiar com um indivíduo jovem que teve um câncer. Se alguém tem um parente de primeiro grau que teve alguns determinados tipos de câncer, esse indivíduo tem que fazer a procura um pouco mais cedo, aos 40 ou aos 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade. Agora sim, e de quanto em quanto tempo repetir esse exame? Então, uma colonoscopia normal garante 5 anos para uma nova colonoscopia. Os americanos soltaram um trabalho recente que eles sugerem que uma colonoscopia normal aos 50 você vai repetir só aos 60. Mas algumas sociedades discutem isso. Ou seja, você fez aos 50 anos, fez uma colônia, ela está normal, a cada 5 está mais do que bom. Porque são tumores de crescimento extremamente lento que podem ser prevenidos. Agora, você então, como coloproctologista, você trata de hérnias, de todas essas doenças, digamos assim, que envolvem... Nós tratamos a cirurgia, eu faço a cirurgia do aparelho digestivo e a coloproctologia. Então, cirurgias da vesícula biliar, que são provavelmente a coisa mais comum, os cálculos da vesícula, tumores do intestino grosso são a segunda coisa. Depois as doenças anais, artificiais, hemorroida, fístula, enfim, as doenças lá do ânus também estão dentro disso aí. As hérnias da parede abdominal, né, que as pessoas sofrem também com isso, né? E a cirurgia de obesidade, ela vem nos últimos 12 anos para também tomar um espaço bem grande dentro da cirurgia digestiva. Olha, eu sinceramente, eu nunca seria médica. Eu digo, nossa, eu acho isso uma missão maravilhosa de vocês. Obrigado. Agora eu quero falar um pouquinho de você, que nós estamos no finalzinho do nosso tempo. Quem é o Guinês fora do consultório? Você gosta de algum esporte? Quais são os seus gostos pessoais? O que você faz, Guinês? O Guinês é um santista, né? Eu sou nascido aqui, crescido aqui. Eu fiz faculdade em Campinas, depois que eu morei um ano fora. Por pura vocação? Sempre quis ser médico? Sempre, por pura vocação. Bárbaro. E não saberia ser outra coisa. Que legal. E aí eu fiz, depois que um ano fora, eu fiquei um ano em Estrasburgo fazendo cirurgia laparoscópica. Hoje eu gasto meu tempo quando eu posso remar de canoa havaiana. Olá! A gente tem um grupo 2 vezes por semana, a gente rema lá para Poseidon, com o Felipe. Estou aprendendo violino. Nossa, que maravilha! E quando eu posso, eu vou caminhar e pedalar. É o que eu tenho feito. Tenho 2 filhos que eu me dedico bastante a eles 2 também, aquilo que eu estou sempre com eles. E é isso que eu faço. Eu sou um santista, tenho os hábitos de um santista. Vou no cinema, eu vou na praia. Eu vou deixar o seu contato no ar, certo? E eu quero que você me fale, em uma palavra, qual a que conduz a sua vida, Guinês? Paixão. Coisa boa. Paixão pela profissão. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Graças a Deus, e é por isso que você tem esse sucesso, e eu desejo para você cada vez mais no cumprimento dessa missão tão bonita, Guinês. Muito obrigado, Clara. É um prazer estar sempre falando com você. Obrigada, querido. Sucesso para você também. Obrigada, meu querido. JB, eu acabo de entrevistar Guinês Antunes Alvarez. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até a próxima.